Pessoal, boa noite. Meu nome é Simone Gentil, sou estudante de serviço social do segundo semestre, da instituição Anhanguera, e eu vou apresentar esse tema que ficou com o título Políticas Públicas de Escolarização de Pessoas em Situação de Rua no Brasil. Então, o interesse surge com a temática do meu curso também. Então, o meu olhar está voltado para isso, aí a professora Vanessa deu ok e eu segui. Pode passar, Cátia, por gentileza. Tá. Ah, de acordo com Martins, 2023, ela define, então, a população em situação de rua. E ela vai fazer um levantamento de o porquê que essas pessoas estão nessa condição, o que levam, quais são as situações. E aí eu elenquei alguns. Tem os problemas socioeconômicos, violência doméstica, drogas, é uma população heterogênea, pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos, ou fragilizados, né? E elas não possuem moradia convencional ou regular. Então, o Martins vai fazer essa discussão na introdução do trabalho dela, como que essa população se configura. Então, de acordo com o que eu falei, é nesse sentido. Elas têm problemas relacionados à família, principalmente, e ela detecta a questão das drogas, que está aí um dos pilares de ter dificuldade em reinserir essa população. Eu acho que é isso, pode passar. O objetivo do trabalho foi analisar na literatura como as políticas públicas ela possibilita a melhora das pessoas nessa condição. Então, foi uma pesquisa bibliográfica e a pergunta que norteou o estudo é nesse sentido: como que as políticas públicas que nós temos no Brasil, elas contribuem? Então, o objetivo era esse: será que elas estão possibilitando a melhora, né? Ou até mesmo a saída dessas pessoas nessa condição? E aí nos deparamos nos textos com a Política Nacional de Assistência Social, o PNAS. Isso, obrigada, eu estou com medo do tempo. Então, foi uma revisão bibliográfica qualitativa, foi retirado então do Google Acadêmico, critérios de inclusão e exclusão foi justamente essa quantidade de textos que falam sobre a saúde. Então, a questão da droga aí vincula à saúde, então tem muitos textos, falou muito da pandemia, de como essa população ficou. Só que o olhar do trabalho era no sentido da educação e das políticas públicas. Então, o recorte foi nesse sentido, tá? De delimitar para a questão da educação vinculada às políticas públicas. Tem possibilidade de mudança? Essa população vai conseguir acessar aí a sociedade formal novamente? Enfim, tá. Descritores utilizados, então, foram esses. Políticas públicas, escolarização, população em situação de rua. E aí retiramos, né, a questão da pandemia, das drogas e da saúde, que era a maioria dos textos. A delimitação foi de 2018 a 2023, e aí comentei um pouquinho da escolha dos artigos. Mesmo dentro desses artigos, acabou tendo um muito interessante, que por mais que permeou a discussão da Covid, falava muito das políticas públicas, então eu acabei selecionando ele aqui. Pode passar, Kátia. Os resultados das discussões em relação ao desemprego, a desestrutura familiar e a falta de assistência social, notamos que eles não conseguem serem reinseridos ao mercado de trabalho. E a partir dos artigos lidos, é nesse sentido, o resgate dessa população, o olhar voltado para o resgate deles é reinserção no mercado de trabalho. Então, para os autores estudados, acho que na maioria deles, vai ser o emprego, né, que vai possibilitar, então, essa condição de saída. Só que eles vão enfrentar vários problemas, como álcool, drogas, e questão também de como se apresentar nesse mercado de trabalho, né, em relação à vestimenta. Aí tem a discussão dos albergues nas casas de apoio, que eles vão ali, tomam banho, mas acabam não ficando, não é uma moradia fixa, eles não têm o intuito ali de ficar nessa moradia.
então dificulta a saída do emprego. Em relação ao programa Consultório na Rua, foi um dos artigos que eu achei mais relevantes por pensar essa questão de ir além. Então, o artigo mostrou essa discussão. É um programa que possibilita fazer um mapeamento da questão da saúde deles, então é um caminhão nas ruas, que tem adesão dos municípios, e nesse mapeamento consegue-se, então, encaminhá-los para outros serviços, como o CRAS, por exemplo, então bem interessante. Deixa eu acelerar um pouquinho. O Estado deve assumir a responsabilidade dos programas sociais. Outra discussão levantada, então, foi a questão do Estado. É o Estado que tem que possibilitar esse enfrentamento, retirar essas pessoas e uma política que realmente faça acontecer essa mudança. Outra discussão foi sobre a sociedade civil, oferecendo serviços e programas. Para além, não aprofundou muito a questão do serviço, mas foi discutida a questão do olhar estigmatizado que a sociedade tem. Então, em um dos artigos, mostrou que, por vezes, essa população enxerga os moradores com um olhar de pena, e em outros momentos com um olhar de medo, são pessoas criminosas. Então, a necessidade de reeducar o olhar da população civil. Por exemplo, nas escolas, levando essa discussão no ambiente escolar. Impossibilidade educacional, turmas com diferenças geracionais, entre outros. Esse artigo foi Almeida, 2012, que discutiu. Ela realizou entrevista com 2 moradores em condição de rua, um deles um travesti, um jovem, e a discussão era como retornar para a escola, como reinserir esses moradores na escola. Então, justamente isso, eles relatam que eles se sentem inseguros pelo ambiente escolar ser mais formal, pensar muito no saber acadêmico e, principalmente, essa diferença geracionais, são pessoas mais velhas que acessam o ensino noturno, principalmente a EJA. Então, como eles são jovens, eles não conseguem se reinserir nesse ambiente escolar. Então, bem interessante essa discussão. Ainda sobre a impossibilidade de acesso à educação, Santos 2021 também vai discutir isso, mas vai levantar o seguinte, que a escola vai possibilitar a reinserção no mercado de trabalho. Então, nós temos novamente esse ponto em comum na discussão, que é o mercado de trabalho que vai tirar. Então, a educação necessariamente não vai retirá-los da condição de moradores, vai ser um passo para acessar o mercado de trabalho formal, uma vez inseridos na escola. Pode passar, Catiane. Acho que não vai dar tempo. Conclusão: priorizar o fortalecimento das políticas frente aos problemas sociais, serviços e programas. Então, a fragilidade é nesse sentido. As políticas públicas, né, a partir da leitura dos textos, não consegue proporcionar uma mudança real nessa condição. Em sua maioria, as políticas públicas, isso falei. Em relação à educação, notamos a existência de uma pequena mobilização. Então, falei um pouquinho sobre isso. A escola não tem programas voltados para receber essa população. Então, eles vão se deparar com como que eu vou me vestir, como que eu vou ter um material escolar, como que eu vou me posicionar, como que eu vou falar na escola que eu sou um morador em condição de rua, né? Então, essa barreira foi levantada como a principal. A estrutura material, principalmente. E aí também, em seguida, a intelectual em relação a falar, eu tô defasado, tem muito tempo que eu tô fora da escola, então eu não vou conseguir acompanhar minha turma. Pode passar, Catiane, por gentileza. Aqui as referências, então foi trabalhado Almeida, Santos, né? Aqui Martins, Medeiros. E aí, para quantificar a população, eu utilizei, então, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E agora eu queria agradecer. Acho que é o agradecimento? Isso. É isso, eu gostaria de agradecer a professora que teve paciência, né, meus devaneios, na minha falta de compreensão em alguns momentos. Que bom que foi a minha orientadora e a Catiane maravilhosa, de madrugada e atendendo a gente, eu não sei nem como explicar. Cati, perfeita, professora perfeita. E eu amei o tema do trabalho que eu desenvolvi, como eu coloco aqui nos agradecimentos,
eu vou continuar esse tema no meu TCC. O PICT, eu quero levar, enfim, acho que acabou o tempo, mas a partir do PICT, então, me proporcionou essa abertura de olhar esses moradores que eles estão inseridos num problema social brasileiro que precisa de uma urgência aí para resolver. E é isso, quero levar para o meu TCC. Muito obrigada, PICT e todo mundo.